muitas vezes, irmãos, a gente vê os nossos irmãos na fé que dizem servir a Deus, que foram teoricamente sepultados no batismo, praticando as mesmas coisas. Irmãos, eu tenho andado tão chateado esses dias com algumas coisas que eu vejo, com a família da fé. Como que a gente pode servir a Deus e andar, irmãos, como quem anda no mundo? Irmãos, as coisas precisam ter limites. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ter limite do bom senso. Nós precisamos ter limites, irmãos. Nós precisamos entender que nós carregamos um estandarte com o nome de Jesus Cristo, meu irmão. Você carrega uma bandeira. E eu vejo muitas vezes os nossos jovens nas redes sociais com tantas coisas que eu falo, meu Deus. Não é porque o mundo faz a dancinha do que você precisa fazer. Não é porque você anda com pessoas que ainda estão no adultério que você precisa adulterar. Não é porque você anda no meio de pessoas que mentem que você precisa mentir. Não, você tem uma mente renovada em Cristo Jesus. Porque se nós entendemos esse evangelho, nós precisamos dizer, fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo nesse corpo já não é mais a minha vida, eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus. E essa é a pergunta que eu me fiz a semana inteira. Será que eu estou crucificado com Cristo? Será verdadeiramente que eu sou um homem nascido de novo? Será que verdadeiramente eu sou alguém que passa para o mundo que eu sirvo um Deus vivo, verdadeiro? Eu quero trocar essa ideia com vocês hoje para refletir mesmo, irmão. Nós precisamos fazer isso. Eu sei que agora o Espírito Santo está falando no seu coração, porque é isso que ele faz com a gente. O pai corrige o filho que ama. O pai disciplina o filho que ama. E à medida que eu estou falando, eu creio que o Espírito Santo está trazendo coisas ao seu coração que você precisa mudar. Que você precisa rever na sua vida. Como eu essa semana precisei rever um monte de coisas. Porque eu quero declarar, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Daniel. Cristo vive no Senhor. Cristo vive em você, meu irmão, minha irmã. Mas se Cristo vive em mim, nós não podemos ter a mesma vida que vivia antes. Amém, irmãos? Nós ainda somos envolvidos pelo meio social em qual vivemos, que é contrário à palavra de Deus, precisamos verdadeiramente de libertação. Libertação, meu irmão, não é só aquele culto que o diabo manifesta. Você está no meio do culto e alguém... seu coração quase sai pela boca. Quem já passou por isso aqui? Diz aí. Misericórdia, irmão. Já tive culto que a pessoa gritou atrás de mim, que eu peguei minha alma e indo embora. Vem cá, ué. A gente acha que libertação é sobre isso. Mas a libertação, ela começa na nossa mente. Ela começa com a mudança de mentalidade. Eu ouvi uma coisa de um professor outro dia que eu cravei ela no meu coração. A gente se apoia, escute bem o que eu vou falar, querido. Você e eu somos pecadores desde Adão. Perfeito. Mas eu não posso me apoiar na desculpa do seu pecador para continuar vivendo uma vida de pecado. Um professor disse para mim outro dia assim, que ele acorda de manhã e ele fala assim, eu não sou um pecador, eu vou viver uma vida santa. E todos os dias, por mais de 30 anos, ele fala isso todos os dias. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente acorda já com um álibi para as nossas falhas, um advogado para as nossas falhas, uma escapatória para o nosso erro, Juninho. Porque eu sou
pecador. A nossa natureza é pecadora, sim. Mas se eu estou crucificado com Cristo, se o caráter de Deus habita em mim e eu sou feito à imagem do Filho de Deus, eu tenho que declarar todos os dias: eu sou santo em nome de Jesus. A minha mente tem que ser santa. Meus irmãos, nós não podemos impedir que os pensamentos venham à nossa mente. Nós não podemos. E eu creio que você talvez já tenha ouvido isso, que você não pode impedir que pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Eu não posso impedir que um pensamento impuro me venha à mente. Eu não posso impedir que um pensamento malicioso venha à minha mente quando eu olho uma mulher bonita. Porém, eu posso freá-lo. Eu posso recusá-lo. O Senhor, quando fala para Caim, o pecado está diante de você, cumpre a você? Não. E a gente já tem a escusa na mão, a gente tem a carta na mão de falar assim: eu sou pecador. Em nome de Jesus, eu sou um santo em Cristo Jesus. A minha vida é separada para Ele, pois o Senhor disse: sede santo como eu sou santo. Jesus não disse: seja pecador como eu sou. Jesus não era pecador, Ele nunca pecou. E se eu nasci de novo, verdadeiramente eu tenho que ser como Ele é. Se no batismo eu fui sepultado com Cristo, crucificado com Cristo na sua morte, eu também serei ressuscitado com Ele na sua glória. Então eu não posso ter um comportamento diferente daquilo que o meu Jesus tem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, queridos? Precisamos conhecer a verdade viva de Jesus, que nos liberta da cultura e tradição desse mundo. Olha o que o Senhor disse lá em João capítulo 8, verso 36, por favor. João 8, 36. Davi, eu estou usando a Bíblia NVI, tá? Essa aí mesmo, obrigado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. O pecado não pode nos prender, meus irmãos. Amém? Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Como que nós vamos experimentar, irmão? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está dizendo: quando nós tivermos a nossa mente transformada. Mente transformada em Cristo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse é o desafio de todos nós. Ter uma mente transformada em Cristo. Porque o seu corpo, que as mulheres que defendem o aborto, defendem essas coisas, dizem: o meu corpo, minhas regras. O seu corpo, ele está sujeito à sua mente. O seu braço só mexe quando o seu cérebro dá comando. A sua perna só mexe quando o seu cérebro dá comando. Quando para de haver o comando, não tem movimentação.
então, irmãos? Quem que tem a mente de Cristo aqui? Amém, irmãos? Amém? A mente de Cristo, querido. Só alguém que tem a mente de Cristo pode dizer: eu fui crucificado com Cristo. Irmãos, esse texto é muito forte. As pessoas próximas a nós, os vizinhos, amigos, familiares, o sistema do mundo nos observa. Talvez você não saiba, mas seu vizinho está te observando, a sua conduta de vida. Talvez você não saiba, mas aquele seu colega de trabalho está te observando, se você é uma pessoa que não faz nada, se você é uma pessoa que mossega. Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, que nós somos a carta lida por todos os homens. Indica que claramente precisamos andar como Cristo andou, irmão. As pessoas procuravam alguma coisa para acusar Jesus. Não encontrando, elas mentiram acerca de Jesus. E o que o mundo tem falado ao meu respeito, ao seu respeito? O que as pessoas têm dito sobre nós? Não que a opinião dos outros importe para nós, não é isso que eu estou falando. Mas o que elas têm visto em nós que tem gerado comentários. Será que você, homem de Deus, é reconhecido por sua malícia no falar ou pelo seu linguajar santo? É melhor ser zoado pelo cara que fala: ô varão! E aí tocha, terra, do que por alguém que tem a boca prostituta, mentirosa, fraudulenta, enganosa. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui, amém? Paulo se achava o cara lá de Israel. Um monte de qualificação. Estudou com um homem fera, judeu, tribo de Benjamim, circuncidado. Paulo seria o diplomado nos nossos dias, seria o pastor diplomado. Ele achava que ele tinha controle das coisas, mas literalmente ele caiu do cavalo e encontra com Jesus. E a Bíblia diz que a Paulo mudou a mente dele, que agora o perseguidor passaria a ser perseguido. Havia uma mudança, havia uma transformação. Porque o judeu, irmão, o pastor Marcelo pregou maravilhosamente esses dias falando sobre os judeus outro dia. O judeu era mitidão, porque ele achava, e alguns deles ainda acham, que o Deus era só deles, que Deus era só para eles. Mas lá em Gênesis capítulo 12, Deus fala assim com Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O Deus não era dos judeus apenas, irmãos. O Pai é nosso, amém? Não é isso que diz o Pai Nosso? O Pai é nosso. Paulo era alguém que já estava morto, meus irmãos, para que a plenitude de Cristo habitasse nele. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as... Paulo perdeu o quê, irmão? Paulo perdeu todas as coisas. E por que ele perdeu, irmão? Para conhecer a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Eu as considero como esterco. Paulo considerou tudo sem valor para ele, para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Verso 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E quanto a nós, igreja contemporânea, o que estamos dispostos a renunciar, enfrentar e cumprir por amor ao Senhor Jesus Cristo? E nós? Irmãos, eu penso muito sobre isso, eu já falei isso algumas vezes aqui. E nós, igreja de Jesus hoje, o que estamos dispostos a fazer pelo Evangelho de Cristo? Amados, eu quero dizer para você com todo amor e carinho, vir no culto uma vez por semana é muito pouco para nós. Onde está o fogo? Onde está a paixão? Onde está o querer agradar o Pai? Você vai dizer para mim talvez, mas o Senhor não sabe da minha vida, eu vivo uma vida temente a Deus, e eu quero dizer, glória a Deus, você não faz mais que sua obrigação, eu não faço mais que a minha obrigação. Se eu quero andar com Jesus, eu tenho que andar como Ele andou. Mas o que nós temos feito pela igreja de Jesus, pelo Evangelho de Cristo? Hoje o pessoal diz que é o dia do pastor, né? Eu vi o pessoal postando hoje, né? Eu fico pensando se o pastor dos pastores, Jesus Cristo, olhasse para nós, pastores de hoje, e fosse nos pesar hoje, como nós seríamos achados? Olhando para essa igreja que morria, que se entregava, que não media esforços, que doava mais do que tinha. O que nós estamos dispostos a fazer por Jesus? Fale para você, meu querido, minha querida. O que você está disposta a fazer por Jesus? Você está disposto a fazer que revele esse Cristo que salvou a sua vida para esse mundo que está em treve, irmãos? Onde a nossa juventude está se perdendo, querido. A gente vai nas cadeias, nos presídios, estão lotados de jovens. Muitos deles cristãos que se desviaram do Evangelho, que voltaram para rudimentos da velha vida. A gente sai por aí e vê um monte de jovem que hoje vive na prostituição, filho de crente, parente de crente que conhece o Evangelho, mas está lá vendendo o corpo, precisa de salvação. Nós saímos para entregar umas sopas, não sei quem estava comigo um dia. Nós chegamos no lugar e um homem, não sei quem estava aqui dos meninos ali. Nós chegamos aqui, foi na Praça do Santa Mônica. Alguém me chamou, o homem recitou a Bíblia para ele todinha. E estava lá morando na rua. E aqui eu não quero entrar em mérito de quais as razões que levam as pessoas, irmãos. Eu só quero dizer que o mundo precisa de Jesus, amém? O mundo precisa desse Salvador que me encontrou, que te encontrou. E se eu sou crucificado com Cristo, eu tenho que ter a mesma vontade de Jesus de salvar. Eu não posso querer ser uma pessoa egoísta, que eu amo tanto Jesus, pastor, que eu quero Ele só para mim. E eu ponho Jesus no meu bolso. Eu não compartilho Cristo. Eu ando nos lugares e eu não falo de Jesus com ninguém. Eu não abro a minha boca para falar de Jesus. Eu não uso as minhas redes sociais para revelar Jesus. Eu posto foto de biquíni, de maiô, de sunga, sem sunga. Eu posto tudo, mas eu nunca lembro de Jesus. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, você não salva ninguém. Mas existe o poder da palavra de Deus nos seus lábios, que com a palavra sua, Jesus pode cair no coração de alguém como uma semente, e aquela terra pode ser uma terra boa que venha dar fruto. É isso que eu tenho crido, é isso que o semeador saiu a semear. Ele vai encontrar terrenos rochosos, vai encontrar terra com espinho, mas ele vai encontrar uma terra boa. Ô irmãos, quantas vezes eu já me calei,
Quantas vezes já me calei, o Espírito Santo gritando dentro de mim para eu falar de Jesus para alguém, e eu não falei. Eu me envergonho dessas coisas. Porque depois eu tenho um entendimento de Deus, que era para eu ter pregado o Evangelho. Mas por alguma razão, por medo, por vergonha, por timidez, eu deixei passar uma oportunidade. Entendeu, irmãos? Quantas vezes nos acovardamos de falar de Jesus para alguém, e aquele momento é o momento onde a terra foi arada, é o momento onde a terra foi preparada, onde não tinha espinho, onde não tinha toco, onde não tinha pedra, o terreno estava propício para receber a semente de Deus. Mas eu não falo, às vezes você não fala, a gente se acovarda e o mundo continua em trevas. Amém, irmãos? Quem está entendendo, querido? Amém? Se quisermos declarar que já estamos crucificados com Cristo, não resta dúvida que devemos conjugar 3 verbos. E quero que você fique muito atento. Renunciar, enfrentar e cumprir. O chamado de Jesus, querido, é uma convocação à renúncia. Negue a si mesmo. Fale com você mesmo. Negue a si mesmo. Jesus caminhava, viu os homens pescando, viu os homens trabalhando, viu os homens fazendo qualquer coisa. Jesus só dizia assim: vem e segue-me. Só vem. Só vem. Para onde? Fazer o quê? Vem. Negue a si mesmo. Lucas 9, verso 23, por favor. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Você quer ganhar a sua vida, irmão? Com Jesus? Amém? Tem que perder. Tem que perder, irmãos. Tem que perder neste mundo. Não estou dizendo que você tem que perder, sofrer derrotas na vida emocional. Não é isso, irmão. O que Jesus está dizendo é que você tem que perder essa vontade do mundo, para que você tenha a vida de Deus. Eu estava meditando sobre isso, e eu quero fazer aqui uma analogia rapidinho, sobre a conversão de Ananias e Safira. E quando eles chegam, você conhece o texto que está em Atos, quando eles chegam, eles vendem o patrimônio que têm, e vai e deixa aos pés dos discípulos alguma parte. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: é tudo mesmo? E o que ele diz? O que Ananias diz? É tudo. Puf, o cara morre. Mentiu o Espírito Santo. Já pensou se fosse isso hoje? Misericórdia. Beleza. Aí vem a mulher de Ananias, Safira. Teu marido, vocês venderam, quanto que foi? Foi isso mesmo? Foi. Puf, morreu a mulher. Os dois morreram. E a analogia que eu quero fazer, irmãos, é essa. É que muita gente entrega a vida para Jesus pelas metades. Entrega a vida para Jesus em partes. Mas tem sempre alguma parte que ela ainda está guardada com ela e ela não entrega para Jesus. Mas o que ela não percebe é que ela está morrendo espiritualmente porque ela não entregou tudo. Ela não entregou tudo, ela entregou apenas uma parte. Às vezes eu entrego, pastor, o meu coração, mas eu não entrego a minha finança. Às vezes eu entrego a minha finança, mas eu não entrego o coração. Tem gente que é bom para dar dinheiro, mas tem gente que é ruim para dar o coração. Tem gente que é bom para dar o coração, mas é péssimo para dar dinheiro. Tem gente que é ruim para dar o coração, ruim para dar dinheiro e ruim para servir. Está na igreja, mas não serve para nada.
Você entende, irmãos? Meu irmão, a gente não pode ir até Cristo pelas metades. Você é inteiro. Jesus quer a sua vida por inteira. Ele não quer partes de você, Ele quer o seu todo. Pois quando foi na cruz ali, Jesus não foi crucificado o braço de Cristo, a perna de Cristo. Não, Jesus foi crucificado por inteiro. Negar a si mesmo é a convocação para a mortificação das paixões humanas. Por que é tão importante você negar a si mesmo? Porque negando a si mesmo, você está negando a vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. O negar a si mesmo, meu irmão, é você frear o seu ímpeto de pecado. Negar a si mesmo é negar a sua vontade de fazer aquilo que não agrada a Jesus, que fere a santidade de Deus. Negar a si mesmo é a convocação de Deus para se confiar na justiça dele. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Tem tanta gente na igreja de Jesus que briga por justiça própria. Paulo, certa vez, acho que foi Paulo que escreveu, que tipo assim, se há problemas entre vocês, não há ninguém justo no meio de vocês, pessoas justas que possam resolver os conflitos entre os irmãos, não precisam ir à justiça. Mas há casos que verdadeiramente precisam ir à justiça, e a lei dos homens serve para isso. Mas o que eu estou dizendo aqui não é isso. É a justiça própria, é aquela coisa do dia a dia. É eu falar assim, irmão Roberto, ninguém pisa no meu calo. Comigo é assim, bateu, levou. Que crente que você é, meu filho? Que crente que eu sou se digo isso? Se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que lembrar que o sermão do monte de Jesus, se alguém te bater na face, o que você faz? É fácil? Não, mas morto não reclama. Morto não reclama. Morto não reclama, querido. Se nós fomos sepultados no batismo, nós não podemos se incomodar com as ofensas, amém? Podemos. Se alguém te pede a túnica, dá também a capa. Mas eu não aceito não, Daniel. Ah, pastor, não aceito não. Comigo é bateu, levou. Comigo é bateu, levou. Eu quero falar um pouco rapidamente aqui sobre temperamento, irmãos. Muita gente se apoia no temperamento para dizer, eu sou assim mesmo, pastor. Comigo é assim. Escreveu, não leu, pau comeu. Se meu marido não fizer direito, ai dele. Porque eu nasci assim, Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Irmãos, temperamento, a gente nasce com ele. E há 4 tipos de temperamento. Sanguíneo, colérico, fleumático. E esqueci o outro, melancólico. Os sanguíneos e os coléricos são os mais pilhadão. Colérico encostou e já quer brigar com todo mundo. Só que uma coisa eu aprendi. O seu temperamento é subjugado pelo seu caráter, irmão. O caráter é transformado por Cristo. Amém? Então, eu sou alguém de temperamento sanguíneo. Quando eu era mais novo, encostou em mim, eu meti o braço. Não queria nem saber o que ia dar, Daniel. Eu não tinha tamanho não, mas coragem eu tinha demais. Valentia, parecia um pincher. Então, tipo assim, encostou em mim, eu meti o pé. Não queria nem saber. Deu que desce. Já dei muito tapa nos outros e corri com medo. Quando era menino, mais novo. Meu temperamento. Só que eu aprendi uma coisa depois que eu encontrei Jesus. Que o meu temperamento não domina o meu caráter.
mas o meu caráter transformado em Jesus domina o meu temperamento. Então eu quero dizer para você, homem e mulher, se você é temperamento sanguíneo, melancólico, colérico, ei, presta atenção, não se apoie no seu temperamento para justificar as coisas que você faz. Porque se você tem um caráter transformado por Jesus, o seu caráter domina o seu temperamento. Porque o fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então eu não posso agredir as pessoas verbalmente, ser grosseiro, ignorante, mentiroso e dizer, eu sou assim, eu nasci assim. Mentira. Se você nasceu de novo, se você nasceu de novo em Cristo Jesus e foi crucificado com Ele, o seu temperamento é subjugado pelo seu caráter. Então, depois de crente, eu já quis bater em muita gente, irmão. Mas toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu me lembro. Eu preciso ter domínio próprio. Eu já engoli desaforo por causa do nome de Cristo. Eu já engoli muita piada por causa do nome de Cristo. E glória a Deus por isso. E já fiz muita coisa sendo crente que eu tive que me arrepender e pedir perdão depois, porque não compete mais a mim. Entende? Porque eu não posso me apoiar no meu temperamento. Jesus mudou o meu caráter. Jesus mudou o seu caráter, meu irmão, minha irmã. Então se você é uma mulher, um homem colérico, sanguíneo, se você tem esse tipo de comportamento, não seja rude na sua casa e se apoie naquilo que você diz que é seu temperamento. É para eu ir embora? Ah, não, estou brincando. Não, estou brincando. Brincadeira. Obrigado, pastor. Se for para ir embora, pode vir, vamos embora. Amém, irmãos? O chamado de Jesus é para negar a si mesmo. Mas o chamado de Jesus também é para enfrentar, querido. Nós precisamos conjugar esses verbos. Negar, enfrentar e cumprir. Enfrentar as adversidades da vida olhando para a circunstância, não olhando para a circunstância, olhando somente para Jesus. Irmãos, muito crente desvia, porque quando vem as adversidades, ele acha que Deus não está abençoando. Você conhece alguém que faz isso? Já fez isso? Jesus não está me abençoando. E ela vai e sai. E eu meditando a respeito disso, meu querido, eu só consegui olhar para Estevão. Atos capítulo 7 vai falar que Estevão estava ali, ele faz um discurso maravilhoso. Oh, irmãos, olha só, os judeus, por meio dos romanos, há poucos dias antes, tinham acabado de matar Jesus. Eles tinham matado Jesus. E Estevão se levanta em Atos capítulo 7 e faz um discurso maravilhoso, falando de Jesus, de quem Jesus era. Toda a história do povo judeu. Estevão sabia do risco que corria. Mas Estevão enfrentou o medo dele, irmãos. E a Bíblia nos conta em Atos capítulo 7 que ele foi morto e apedrejado. Morreu no meio de pedrada, irmão. Mas a Bíblia diz que ele olhava para o céu e viu os céus abertos, irmãos. A gente não está enfrentando os ambientes que a gente vai. Essa é a realidade. Nós não estamos enfrentando os ambientes que nós vamos. Quantas pessoas, quando você chega no lugar, sabe quem você representa? Porque a Bíblia vai nos chamar que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E quando você chega no lugar que tem um monte de gente que não é crente, você fica caladinho? Quando tem um monte de gente que zomba da nossa fé, que ridiculariza Jesus, que ridiculariza os crentes, você fica como? Caladinho? Caladinho? Igual nós estamos aqui? Quando você está no meio dos seus colegas de faculdade, que você está no meio dos seus amigos da escola, do trabalho, que
É possível falar do amor de Deus, esse amor que mudou a sua vida. E a gente recolhe ou fala? Irmãos, é para a gente meditar mesmo, amém, irmãos? É para que a gente reflita nessa noite. Será que eu estou enfrentando essas adversidades? Será que eu não posso alguma coisa por medo, por vergonha? Como eu já tinha dito? Quantas vezes eu me calei? Não se envergonhe de falar sobre Jesus, querido, nem se acovarde. Olha o que Jesus disse em Lucas 9, 26. Por favor, abre aí Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Vamos lá, vou ler de novo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Irmãos, se envergonhar de Jesus. A palavra diz que Jesus vai se envergonhar de nós. Às vezes a gente está fazendo algumas coisas e nem para refletir na palavra do que ela diz, né, irmãos? Não se envergonhe do seu Senhor, amém? Amém? Se verdadeiramente você foi crucificado com Cristo, não se envergonhe do seu Senhor, pois foi Ele que entregou a vida por amor a você, Ele que suportou os cravos, suportou as humilhações, para que hoje você tivesse vida, e vida eterna. Ninguém mais poderia ter feito isso por mim e por você, mas Cristo fez. Cristo fez. O terceiro, irmãos, é cumprir. O chamado de Jesus, a convocação de Jesus, é para que você cumpra uma missão. E essa missão é mais clara em Marcos capítulo 16, verso 15. Abra sua Bíblia em Marcos 16, verso 15. Aleluia. E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Qual que é a missão da igreja de Cristo? Pregar o evangelho pelo mundo a todas as pessoas. A começar pela sua vizinhança, a começar pela sua rua, a começar pelo seu bairro, a começar pela sua família, e depois nós vamos pelo mundo afora. Mas o chamado de Cristo é a missão: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. O mundo está carente do evangelho, meu irmão. Por mais que a gente diga, todo mundo já está ouvindo a palavra de Deus, mas sempre é tempo de pregar. Paulo disse a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Para pregar a palavra, você não precisa pegar um blazer, pegar um microfone, mas você pode estar ali no seu caminho para o trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro de qualquer lugar, aproveitando uma oportunidade que foi gerada pelo Espírito Santo, e só fala: olha, não sei o que está pegando, mas eu sei que Jesus pode mudar a sua história, porque Ele mudou a minha. Pronto, fala e sai. Finge que nem foi você. Deixa o resto com o Espírito Santo. Deixa a pulga atrás da orelha com o Espírito Santo. Deixa. Não sei não, mas eu creio que Deus tem algo na sua vida. Você já viu quando a gente está passando na rua? Aí tem aquelas pessoas que lembram, eles não têm vergonha, né? Não tem vergonha, é a vida deles. Aí as pessoas que dão, na hora que pega a sua mão, tô vendo que você é sensitivo. Como é que eles falam assim? Todo mundo é. Já viu isso? Todo mundo é. Tô vendo que você acho que você é médium. Todo mundo é. E às vezes a gente tem medo de falar: olha, Jesus quer salvar a sua vida. Irmãos, você pode falar isso sem medo de errar, porque Jesus veio e morreu para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Pode falar sem medo. Não precisa pegar na mão para ler, não. Só fala: Jesus veio para salvar a sua vida, assim como Ele salvou a minha. O chamado de Jesus, querido, é para estar disposto, é para cumprir. E muitas vezes para isso a gente tem que abrir mão de tempo, bens, tempo com a família, tempo com os amigos,
para cumprir essa missão chamada pregação do Evangelho. O que faz pessoas como Aline e Emanuel, que são próximos a nós, largar tudo aqui, irmãos, e ir lá para o meio do Amazonas, viver perto dos índios, para cuidar de gente que não é parente deles. O que faz com que muitos dos nossos irmãos estejam agora na rua, atendendo quem mora na rua. Poderiam estar em casa com a sua família. Mas o chamado de Jesus é cumprir a lei de Deus. E a síntese da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos repetir? A síntese da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, como que eu posso amar a Deus e não fazer aquilo que Deus quer? Como que eu posso dizer, eu amo a Deus, mas eu não amo o perdido? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Isaac, eu amo a Deus, meu filho, mas eu não gosto de você. Isso não é lógico, cara. Porque a síntese da lei, Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o perdido. O seu amor está incompleto. E quando você vê a carta de Jesus à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, ele vai falar contra aquela igreja: tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. O chamado de Jesus, meus irmãos, é para cumprir atos de justiça, misericórdia, perdão, e não para sermos juízes dessa geração. Deus não te chamou para ser juiz, amém? Amém? Eu sei que dá vontade de julgar os outros, é bom mesmo, dá vontade. Mas a gente não foi chamado para ser juiz. Lembre-se sempre, querido, que à medida que você julgar, você vai ser... Se você julgar as pessoas com a régua de 30 centímetros, Deus vai te julgar com essa mesma régua. Se você julgar as pessoas com 1 metro, com 2 metros, você vai ser julgado. Então, para não ter risco para você nem para mim, nós não fomos chamados para ser juízes. Nós fomos chamados para ter misericórdia. Fala comigo, misericórdia, amor, compaixão, perdão, executar atos de justiça. Para isso que Jesus nos chamou. É ver as pessoas que você acha que é digna da sua repreensão, do seu julgamento, e olhar como Jesus olhou, com misericórdia. Todos nós estávamos condenados. E eu vou concluir, irmãos, com uma pergunta que eu talvez possa ajudar na resposta. Mas eu quero que também você pense. E como eu sei que fui crucificado com Cristo? Eu comecei a pensar nessa resposta da seguinte forma. E ela não é contraditória com o que eu disse até agora, mas é assim. Se você dá tanto valor à sua vida, entregue ela toda para Jesus. Amém? Se você entregar a sua vida todinha para Jesus, está dizendo para Ele: Senhor, eu fui crucificado com o Senhor. Eu não tenho nenhuma reserva. Irmãos, eu não tenho reserva. No dia que eu vim para Jesus, eu vim com tudo. Eu vim com meu fardo de pecado, da prostituição, da droga, da bebedeira. Eu vim com o fardo completo. E eu creio com toda a minha vida e com toda a minha fé, com todo o meu ser, que no dia que eu sepultei aquilo ali no batismo, eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu não tenho reservas da minha fé, eu não tenho trazido até aqui bens escondidos como Ananias e Safira, eu não tenho guardado numa caixinha alguma coisa para que eu volte lá e pegue. Não, quando eu vim para Jesus, eu queimei os barcos, eu matei os bois como fez Eliseu. E a primeira coisa que Deus me requereu na minha conversão foi os amigos.
E é a coisa mais louca do mundo. Porque eu tinha muito amigo, irmãos. E quando eu converti, eu perdi todas as minhas amizades da juventude. Todas. Agora, depois de 20 e poucos anos, que eu estou recuperando algumas. E eu não entendia porque eu fiquei sozinho. Eu não tinha ninguém. E a igreja que eu congregava não era igual a gente aqui, que a gente faz laços. Que eu tenho o pastor Gabriel, o Claudão, que são gente da minha confiança, o pastor João, todo mundo aqui que a gente conversa. Eu converti numa igreja que as pessoas não criavam vínculos, não entendiam o que era comunhão. E eu passei 7 anos congregando nessa casa sozinho. E a única coisa que me sustentava ali era a fé, porque eu não tinha amizade, eu não tinha ninguém para me discipular, eu não tinha nada. Eu só criei que Jesus era quem o povo disse que ele era. Pulei dentro do tanque de batismo e falei, eu quero outra vida, eu não quero mais isso. Eu pulei no tanque, me dá essa água da vida aí, eu quero logo. E eu perdi todos os amigos, eu não consegui estar perto das pessoas. E eu fiquei muitos anos pensando a respeito disso. E era como se Deus estivesse falando comigo assim, sabe por que eu tirei todos os amigos de perto? Não era por causa deles, era por sua causa. Porque você não tinha estrutura para trazê-los a mim. Quem você era não era capaz de ajudá-los a converter. Mas ao contrário, você era tão fraco, mas tão fraco, que você não aguentaria a próxima rodada de cerveja na sua frente. Você não aguentaria o próximo rabo de saia que passasse. Você não aguentaria a próxima carreira de pó que colocasse na sua frente. É por isso que eu te isolei. E eu me senti isolado, irmãos. E foi um período de tratamento de Deus com a minha vida. Justamente para que um dia eu pudesse chegar aqui diante de vocês, da igreja, dessas pessoas que são meus amigos do coração e dizer para eles, eu fui crucificado com Cristo. Agora eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Cheguei no casamento de um, irmãos, eu estou encerrando. Um deles casou recentemente, uns 2 anos atrás. E eles não sabiam da minha vida. Tinha muitos anos que eles não me viam. E ele me convidou para celebrar o casamento dele. Eu cheguei, não levei Bíblia, porque era um casamento. Eu fiz uns textos, levei no papel, tudo bonito. Cheguei, cumprimentei todo mundo, sentei com o pessoal, que não sei o quê. Papo vai, papo vem, conversa fora. Lá, como vai a vida, aquela coisa toda. E na hora que falaram assim, tá pronto aí, pastor? Vai começar o casamento. Eu falei, opa, vamos embora. Peguei, olha o olho do povo. Você que vai celebrar o casamento? Eu falei assim, não sou eu aí. Mas eu não sabia não, aí. Eu falei assim, Jesus Cristo mudou meu viver. É isso, irmãos. Nós somos a carta lida por todos os homens. Aqueles que me viam antes. Ô Juninho, eu não sei não. Vem cá, pastor. O Juninho deu a deixa aqui, irmãos. Ele está fazendo a introdução da música, só que eu não sei cantar igual o pastor Gabriel. Vem cá, pastor, canta aqui. Então, irmãos. Sim, senhor. Aqui nós vamos fazer um dueto, tá, irmãos? Tudo no improviso. Então, irmãos. Eu, Ricardo, você, que podemos dizer, fomos crucificados com Cristo. Agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, nessa casa terrena, é a vida que eu tenho no Filho de Deus. Querido, se Jesus Cristo mudou o seu viver, se verdadeiramente você é uma pessoa que foi crucificada com Ele, meu Deus, você e eu temos que ser diferentes deste mundo. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Feche seus olhos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo